Meu avô desapareceu. Meu pai rapidamente assumiu a empresa 5 anos depois, na reunião de família. Eu sou Eli Marlo. Tenho 33 anos, e meu pai e meu irmão tentaram escapar do assassinato do meu avô. Antes de contar como os expus na frente da empresa deles, me deixem saber onde vocês estão assistindo nos comentários abaixo. Tudo começou 5 anos atrás, numa terça-feira que parecia como qualquer outra. Meu avô, Arthur Itmori, fez sua viagem anual de caça ao Colorado. Apesar de ter 75 anos, sua pegada era surpreendente para alguém muito mais jovem. Ele costumava me dizer, em Eli, o valor de um homem não está na sua conta bancária, está no seu aperto de mão. Certifique-se de que sua palavra seja firme e sólida. Ele construiu a Itmori Dynamics do zero com esse princípio, uma empresa que não apenas construía coisas, mas as construía para durar com integridade. Ele foi mais pai para mim do que meu próprio pai jamais foi. A ligação veio numa quinta-feira. Um guarda florestal com uma voz monótona e profissional encontrou o caminhão de Arthur, equipamentos prontos, mas nenhum sinal dele. Uma estranha tempestade de outono havia chegado, despejando 30 centímetros de neve nas terras altas. Eles procuraram por dias. Tudo o que encontraram foi seu gorro de lã favorito, um vermelho desbotado que eu dei a ele no Natal 10 anos antes, preso num galho junto a um riacho frio. Uma semana depois, meu pai, Charles, e meu irmão mais velho, Garret, deram uma entrevista coletiva. Eu estava atrás deles, me sentindo como um figurante na tragédia da minha própria família. Charles, transbordando carisma por todos os poros de sua ternura, falou eloquentemente sobre o legado inesquecível de Arthur. Garret, sempre o filho dourado, estava ao lado dele, seu rosto uma máscara perfeita de dever triste. Eles pareciam representar o papel, mas eu vi algo mais piscar em seus olhos quando pensaram que as câmeras não estavam neles. Um brilho de oportunidade impaciente. Naquela noite na propriedade da família, um lugar que agora parecia frio e estranho, eles não estavam lamentando. Eles estavam conspirando. Entrei no escritório de painéis de carvalho do meu avô e os encontrei amontoados na mesa dele. Uma garrafa do seu melhor uísque de malte aberta entre eles. Para uma nova era, Charles declarou, erguendo o seu copo. Garret brindou com ele com um grande sorriso de lobo. O ar nos meus pulmões se transformou em gelo. Uma nova era? O corpo do meu avô nem estava frio ainda. Eles nem pararam de procurar. Charles se virou para mim, seu sorriso evaporando. Ele se foi, Eli. É uma tragédia, mas a empresa precisa de liderança. O conselho já está nervoso. Temos que mostrar força. Foi então que eu vi um detalhe que ficaria gravado na minha memória. Um arranhão recente e profundo no mostrador do caro relógio suíço do meu pai. Ele era um homem que tratava seus pertences como extensões de si mesmo, impecável e imaculado. O que aconteceu com seu relógio? Perguntei em voz baixa. Garret se colocou na frente do meu pai, numa postura defensiva. O que isso tem a ver com você? Papai está certo. Agora é a nossa vez. Você nunca entendeu de negócios, Eli. Você é muito mole. Mole. Eu me virei para trás. Um tremor de raiva começou no meu peito. Esta é a casa dele, a empresa dele. Vocês estão destruindo o trabalho da vida dele antes mesmo da declaração de morte. O rosto do meu pai endureceu numa máscara de rejeição fria. Você sempre foi uma decepção, Eli. Sentimental. Seu avô mimou você, encheu sua cabeça com bobagens sobre honra. Este é o mundo real. E no mundo real, ou você lidera ou sai do caminho. Ele gesticulou para a porta com seu copo. Você não pertence mais a este lugar. Olhei dos olhos cruéis do meu pai para o rosto presunçoso do meu irmão. Meu olhar caiu na minha mãe, Clara, encolhida numa grande poltrona no canto. Ela estava segurando uma foto emoldurada dela e Arthur. Seu rosto era uma paisagem de tristeza tão profunda que parecia esculpida em pedra. Ela não olhou nos meus olhos. Estava a milhões de quilômetros de distância, uma prisioneira na própria casa. Naquele momento arrepiante, eu soube que não era apenas uma tragédia. Era um crime. Eu não tinha provas. Tudo o que tinha era uma certeza angustiante. A imagem de um relógio arranhado e o silêncio ensurdecedor da minha mãe. Me virei e saí. O aroma forte do uísque do meu avô parecia um sacrilégio. Quando a pesada porta de carvalho se fechou atrás de mim, fiz um voto silencioso. Eu descobriria o que aconteceu com Arthur Itmori. Não importava o que me custasse. Os 18 meses que se seguiram foram uma aula mestra de solidão. Encontrei um pequeno apartamento no 7º andar numa parte menos elegante de Austin. O cheiro era eterno da lanchonete no andar inferior. Um lembrete constante e amargo das incontáveis noites sem sono que eu estava passando. Era meu exílio. Um mundo longe dos pisos de mármore da família vazia que eu havia deixado para trás.
Meu trabalho como consultor educacional, ajudando estudantes ansiosos do ensino médio a navegar suas admissões para a faculdade, se tornou minha tábua de salvação. Era honesto. Pagava as contas com dificuldade. E mais importante, era meu. Enquanto isso, meu pai e meu irmão não perderam tempo. Itmori Dynamics, um nome construído em meio século de confiança, foi enterrado sem cerimônia. Renasceu como Marlov Global, um nome que cheirava tão elegante e sem alma quanto os homens que agora o dirigiam. Eles eram um turbilhão de atividades, destruindo os princípios fundamentais do meu avô com precisão cirúrgica. Perseguiam negócios de alto risco e alto lucro com conglomerados internacionais obscuros. O tipo de negócio sobre o qual ouvi Arthur reclamar por anos. Eu não conseguia esquecer. O arranhão naquele relógio era uma cicatriz na minha mente. Minha primeira atitude foi esvaziar minha pobre conta-poupança para contratar um detetive particular. Seu nome era Frank, um ex-policial com olhos cínicos e um porte massivo que trabalhava num escritório empilhado em cima de um agente de seguros. Ele parecia um homem que já havia visto o pior nas pessoas e não se surpreendia mais com isso. Deixe-me ver se entendo, ele disse, se recostando na cadeira que rangeu depois que contei minha história. Você acha que seu pai e seu irmão, dois pilares da comunidade, mataram seu avô por causa da empresa? Garoto, o luto é uma coisa terrível. Faz você ver monstros nas sombras. Isso não é luto, insisti, empurrando o cheque administrativo para seu adiantamento pela mesa. É instinto. Apenas olhe os registros de viagem deles naquela semana. É tudo o que peço. Frank suspirou, pegou o cheque e balançou os ombros. Seu dinheiro por 2 semanas? Uma esperança frágil floresceu no meu peito. Frank era bom. Ele ligou com atualizações. Conseguiu alguma coisa? Ele resmungou no telefone numa tarde. Seu pai e irmão não estavam em Houston para aquela reunião de emergência, como disseram à imprensa. Eles voaram para o aeroporto internacional de Denver um dia antes do seu avô desaparecer. Alugaram um SUV, tipo tração nas 4 rodas. Meu coração disparou. Era uma mentira. Mentira concreta e comprovada. O que mais, Frank? Trabalhando nisso, tentando conseguir dados de GPS da empresa de aluguel, é complicado sem um mandado. Deixe-me ligar de volta. Essa foi a última vez que ouvi dele. Uma semana de silêncio se seguiu. Liguei para seu escritório. A linha estava desconectada. Liguei para seu celular, direto para a caixa postal. Finalmente, dirigi até seu escritório. A porta estava trancada e um aviso de despejo estava colado no vidro. Ele havia sumido, desaparecido. 2 dias depois, um envelope branco simples chegou no meu apartamento, sem endereço de retorno. Dentro estava meu cheque original, rasgado pela metade, e um bilhete embrulhado num guardanapo grosso de lanchonete. Pare. Você não sabe com quem está mexendo. Vá embora antes que não possa. A mensagem estava clara. Charles o havia afetado. Meu próprio pai havia ameaçado ou pago um detetive particular para encerrar minha busca. A confirmação me deu um espasmo na espinha que não tinha nada a ver com o ar-condicionado defeituoso do meu apartamento. Também me deixou completamente desamparado. Minha próxima parada teve que ser Victoria Reed. Ela havia sido a diretora de operações do meu avô, sua confidente mais confiável por mais de 20 anos. Ela era brilhante, durona e extremamente leal. Claro, Charles a demitiu um mês depois que a marca foi reformulada, alegando a necessidade de novas perspectivas. A realidade é que ela era leal a Arthur, e Charles não podia arriscar tê-la por perto. A encontrei numa pequena ONG ambiental, seu escritório substituído por um cubículo apertado. O fogo que eu lembrava em seus olhos havia diminuído para uma chama cansada. Sentamos num banco no parque, o sol do Texas fazendo o ar brilhar. Eli, é bom ver você, ela disse, mas seu sorriso era frágil. Expliquei toda a história. O relógio, o detetive particular, o cheque rasgado. Implorei por ajuda, qualquer coisa, um arquivo antigo, um contato, uma anomalia que ela pudesse ter notado antes de ser forçada a sair. Ela olhou para as mãos, girando um anel de prata simples no dedo. Não posso, Eli, ela sussurrou, com voz tensa. Quando me expulsaram, não foi apenas por uma compensação. O acordo de confidencialidade que me fizeram assinar é um campo minado legal. Eles podem e vão me processar por tudo que tenho e tudo que terei. Tenho uma filha que vai começar a faculdade no próximo ano. O fundo da faculdade dela é tudo que tenho. Não posso arriscar. Mas você sabe que algo está errado, pressionei, com voz implorante. Posso ver nos seus olhos, Vitória. Ela finalmente olhou para mim e seus olhos estavam cheios de uma mistura de medo e tristeza. Seu avô estava preocupado semanas antes da viagem. Ele disse que Charles e Garrett estavam sendo imprudentes. Ele estava planejando fazer algumas mudanças na estrutura da empresa. Mudanças que limitariam o poder deles.
Ele nunca teve a chance. Ela se levantou abruptamente. Sinto muito, Eli. Sinto muito mesmo, mas tenha cuidado. Eles não estão mais brincando de negócios. Ela partiu, me deixando naquele banco com uma nova peça do quebra-cabeça que só piorou o cenário. Meu avô ia deixá-los de lado, mas então ele desapareceu convenientemente. As paredes começaram a se fechar. Meu negócio de consultoria começou a definhar. Eu tive uma ótima reunião com os pais de um estudante em potencial. Senti aquela faísca de conexão apenas para receber um e-mail um dia depois. Decidimos ir numa direção diferente. E isso aconteceu 4 vezes seguidas. Por último, o pai era vice-presidente de um banco que tinha um grande empréstimo para a Marlov Global. Era trabalho de Charles, uma demonstração sutil mais devastadora de seu poder. Ele estava estrangulando o meu sustento, tentando me fazer morrer de fome. Até tentei entrar em contato com minha tia Susan, irmã da minha mãe. Tomei um café com ela, procurando uma aliada, uma amiga. Ela parecia tão legal. Oh, coitadinho, ela murmurou, dando tapinhas na minha mão. Charles pode ser um valentão. Sua mãe está tão preocupada com você. Uma semana depois, minha mãe me ligou com voz trêmula. Susan me disse que você está espalhando rumores terríveis. Ela diz que você não está bem. Charles está muito desapontado. Ele só quer sua família junta de novo. Minha tia era uma espiã, distorcendo minhas palavras e me denunciando, consolidando ainda mais a narrativa de que eu estava instável. A sensação de traição era sufocante. Minhas ligações para minha mãe se tornaram exercícios de futilidade. Ela era um fantasma, ecoando o roteiro que Charles havia escrito para ela. Seu pai está sob muito estresse, Eli. Ele está tentando proteger a empresa do seu avô. Não é mais a empresa do meu avô, mãe. Você não consegue ver isso? Implorei, com voz cheia de frustração. Por favor, não, ela sussurrou. Por favor, não torne isso mais difícil. Uma noite, depois que meu senhorio colocou um aviso final embaixo da minha porta, enfrentei a parede. Sentei no meu apartamento escuro olhando as luzes da cidade, com uma garrafa de uísque barato no meio da mesa. Eu estava quebrado, desacreditado e completamente sozinho. Eles haviam assassinado o padrinho. Eu já sabia, sequestraram o trabalho da vida dele e saíram tão impudentes que até convenceram minha própria mãe de que eu era o vilão. Eu estava derrotado. A ideia de desistir, de simplesmente desaparecer e começar de novo em algum lugar onde ninguém conhecesse meu nome, era um sussurro sedutor no fundo da minha mente. Talvez Frank e Vitória estivessem certos. A apenas ir embora. Peguei a única foto emoldurada no meu apartamento. Era eu e Arthur numa viagem de pesca quando eu tinha 16 anos. Eu tinha uma base minúscula e patética. Mas ele estava sorrindo para mim com um olhar puro e incondicional de orgulho. Seu aperto de mão era firme. Sua palavra era sólida. Uma determinação fria e dura se solidificou nas minhas entranhas. Eu não os deixaria vencer. Não deixaria seu legado ser uma mentira. Não era mais sobre dinheiro ou a empresa. Era sobre honra. Era sobre aquele olhar nos seus olhos na foto. Despejei o resto do uísque no ralo. A luta não havia terminado. Eu havia perdido todas as batalhas até agora. Mas a guerra havia apenas começado. Eu não tinha ideia de que minha maior arma estava prestes a sair de uma tempestade e bater na minha porta. A batida na minha porta veio numa noite de terça-feira, 1 ano e meio depois que saí da casa da minha família. Uma forte tempestade do Texas estava balançando as janelas do meu prédio. O tipo de tempestade que faz você se sentir pequeno e insignificante. Presumi que fosse a entrega de pizza que havia pedido. Minha única extravagância da semana. Abri a porta e o mundo se inclinou no seu eixo. Parado no corredor mal iluminado, encharcado até os ossos e fortemente apoiado numa bengala rústica esculpida à mão, estava um homem que era um estranho e a pessoa mais familiar da minha vida. Ele estava assustadoramente magro. Seu rosto era um mapa rodoviário de dor e exaustão. Seu cabelo, antes um cinza distinto, agora estava branco como neve. Mas os olhos sombreados pelo cansaço eram dele. Eram os olhos do meu avô. Vovô. O nome escapou dos meus lábios como um suspiro sufocado e incrédulo. Minha mente se recusava a processar o que estava vendo. Tinha que ser uma alucinação, uma peça cruel pregada pelo meu cérebro adulto e exausto. Ele ofereceu um sorriso fraco e torto, um eco fraco do sorriso que eu conhecia tão bem. Olá, Eli. Desculpe aparecer sem avisar. Está um pouco úmido aqui fora. Minha paralisia se dissipou. Agarrei seu braço. Ele parecia chocantemente frágil e o puxei para dentro, batendo a porta para se proteger da tempestade. Ele era real. Ele era sólido. Eu podia sentir o cheiro de chuva e lã úmida do seu casaco velho.
Ele cambaleou até a única poltrona confortável que eu tinha e caiu nela, sua respiração superficial e irregular. Por um longo tempo, o único som era sua respiração difícil e o tamborilar da chuva. Minha mente era um congestionamento de perguntas. Uma onda de emoções tão imensa que parecia que meu peito racharia. Como, finalmente consegui? Minha avós. Eles procuraram por semanas. Nós tivemos um funeral. Nós enterramos um caixão vazio. Ele respirou fundo e devagar, seus olhos endurecendo quando uma memória sombria emergiu. O grupo de busca não me encontrou porque estava procurando por um homem que teve um acidente. Eles não estavam procurando por um homem que foi empurrado de um penhasco. A sala pareceu encolher. O ar estava grosso e pesado. Empurrado. Repeti. A palavra tinha gosto de bilis. Eles estavam comigo, Eli, ele disse. Sua voz era um sussurro baixo e rouco que carregava o peso da traição. Seu pai e irmão. Não era uma viagem de caça para eles. Eles voaram para me confrontar. Descobri que estavam negociando uma fusão pelas minhas costas. Um acordo com uma empresa de desmembramento de ativos desarmada. Isso significaria demissões em massa e o fim de tudo que a Itmori Dynamics representava. Disse a eles que bloquearia isso. Usaria minha autoridade como acionista majoritário para removê-los do conselho. Charles. Ele estava aliviado. Fechou os olhos, os nós dos seus dedos brancos na ponta da bengala. Estávamos numa trilha estreita com vista para um desfiladeiro. A vista era espetacular. Virei as costas para olhar o pôr do sol. Foi quando ouvi Charles bem atrás de mim. Sua voz estava fria. Mais fria do que eu jamais havia ouvido. Ele disse, é hora de uma mudança na liderança, Arthur. Então senti 2 pares de mãos nas minhas costas. Um empurrão poderoso e coordenado. O céu e a terra trocaram de lugar. Afundei no meu sofá. A cena horrível se desenrolando na minha mente. O arranhão no relógio. O uísque comemorativo. Seus rostos presunçosos. Tudo se encaixou. Eles tentaram te matar, eu disse. As palavras. Uma lágrima áspera e dura no silêncio. Por dinheiro. Por uma promoção. Ele disse com um movimento único e cansado. Eles me mataram e, por todos os direitos, eu deveria ter morrido. A queda foi feia. Quebrei minha perna em 2 lugares. Estilhacei minha clavícula e 3 costelas. Acho que uma delas perfurou um pulmão. Estava deitado lá nas rochas. A água do rio subindo ao meu redor. Pensei em você. Pensei na sua mãe e então nada. Mas como você sobreviveu? Quem o encontrou? Um anjo, Arthur disse. Um vislumbre de calor nos seus olhos cansados. Um anjo chamado Bob Shepard. Acontece que ele é um ex-médico do exército. Fez algumas missões no Afeganistão. Agora vive isolado. Prefere a companhia das árvores às pessoas. Ele estava verificando suas armadilhas depois que a tempestade passou e seu cachorro me encontrou. Ele disse que eu estava mais morto que vivo. Meio que me carregou, meio que me arrastou de volta para sua cabana e imobilizou minha perna com galhos feitos de galhos e me deu o uísque para a dor. Ele salvou minha vida, Eli. Ele passou a maior parte do ano naquela cabana remota. Um fantasma escondido na vasta região selvagem das montanhas rochosas. Sua recuperação foi brutal e lenta. Não havia telefone, nem internet, nenhuma maneira de contatar o mundo exterior sem correr o risco de ser descoberto. Bob foi sua tábua de salvação. Por que você não me ligou? Perguntei, sentindo a velha mágoa dos últimos 18 meses emergindo. Eu estava procurando por você. Eu sabia que algo estava errado. E o que teríamos feito, filho? Ele gentilmente retornou. Se eu tivesse ligado, eles teriam rastreado. Se eu tivesse aparecido numa delegacia de polícia, seria minha palavra. A história é sobre um homem velho que acabará de sobreviver a uma queda traumática. Contra seu pai, um pilar respeitado da comunidade. Eles teriam contratado os melhores advogados, os melhores médicos. Teriam me pintado como um cínico, com danos cerebrais causados pela queda. Teriam me hospitalizado, congelado meus bens, retirado meus direitos de voto. Teriam terminado o trabalho legalmente desta vez. Não, eu não podia voltar como vítima. Eu tinha que voltar com uma espada. Enquanto se recuperava, Bob fazia viagens cautelosas à biblioteca na cidade mais próxima, trazendo jornais. Foi assim que Arthur descobriu sobre o funeral, a mudança de nome para Marlov Global, a destruição do trabalho da sua vida. A dor e a raiva, ele disse, foram o que impulsionou minha recuperação. Eu sabia que tinha que lutar. Eu não tinha um arquivo perfeito de evidências. Eu tinha minha história. Eu tinha meu salvador, Bob.
E eu tinha a mente estratégica que havia construído um império. O resto, ele me disse, dependia de nós. No dia seguinte, fiz a viagem mais assustadora e importante da minha vida. Até fui à propriedade. Inventei que minha mãe precisava assinar documentos antigos do fundo da faculdade para auditoria fiscal. Uma invenção burocrática suficiente para Charles não questionar. Tirei-a de casa. Ela estava quieta no carro. Sua fragilidade era algo tangível. Quando estacionei na frente do meu prédio decadente, ela me olhou confusa. Eli, o que é tudo isso? Apenas confie em mim, mãe, eu disse, minha voz mais suave do que pretendia. Levei-a pelo elevador frágil e pelo corredor até meu apartamento. Respirei fundo e abri a porta. Arthur estava sentado na poltrona, o sol da manhã entrando pela janela, fazendo seu cabelo branco parecer um brinco. Clara congelou no meio do passo. Sua bolsa de couro escorregou das mãos, seu conteúdo, batom, chaves, uma carteira, se espalhando pelo chão de linóleo barato. Uma mão voou à boca e um som que era meio suspiro, meio gemido escapou dos seus lábios. Arthur, ela sussurrou, o nome uma oração frágil. Ele se levantou com a bengala, seu rosto se abrindo num sorriso genuíno e amoroso. Estou aqui, Clara, estou de volta. Ela correu pela sala e caiu nos seus braços. E pela primeira vez em 1 ano e meio, vi minha mãe chorar de verdade. Não as lágrimas silenciosas e reprimidas de uma viúva, mas os grandes arrepios e tremores de uma filha que havia trazido seu pai de volta dos mortos. Mais tarde, nós três nos sentamos juntos, uma família despedaçada começando a se reagrupar. Clara, segurando a mão do pai como se nunca fosse soltá-la, confessou seu próprio inferno particular. Ela suspeitava, havia visto a falta de peso em Charles, sentido a frieza na casa. Tentou fazer perguntas, mas ele a dispensou, a tratou como uma mulher histérica e aumentou seu controle sobre suas finanças e sua vida até ela estar com muito medo para falar. Ele me disse que você estava tendo um colapso, ela chorou, olhando para mim. Ele me fez acreditar que você estava instável. Ah, Eli, você pode me perdoar? Não há nada para perdoar, mãe, eu disse, meus próprios olhos ardendo. Naquele pequeno apartamento, um conselho de guerra foi formado. Arthur era nosso estrategista, Clara era nossa fonte interna, fornecendo detalhes sobre a casa, segurança, rotinas de Charles, e eu era o soldado, aquele que liderava o ataque no terreno. O plano não era mais apenas expô-los. Era desmontá-los tijolo por tijolo, mentira por mentira. Os dias que se seguiram foram um borrão de adrenalina e sigilo. Meu pequeno apartamento, que antes era um símbolo do meu exílio, se tornou o centro nervoso da nossa operação secreta. Arthur, apesar de sua fragilidade física, tinha uma mente afiada e estratégica como sempre. Ele era nosso general, mapeando a campanha numa tela em branco que comprei no mercado de pulgas. Eu era seu tenente, suas mãos e pés num mundo que ele não podia mais navegar abertamente. Nossa primeira tarefa era recrutar os aliados que eu não conseguia conquistar sozinho. Minha segunda ligação para Vitória Reed foi diferente. Desta vez, não implorei. Vitória, preciso te ver, eu disse, meu tom não deixando espaço para discussão. É sobre Arthur. Eli, eu disse que não posso. Ele está vivo, Vitória, interrompi. Ele está sentado bem na minha frente. O silêncio do outro lado da linha foi absoluto. Eu podia ouvir sua respiração ofegante. Onde você está? Ela finalmente sussurrou. Estarei aí em 30 minutos. Quando Vitória entrou no meu apartamento e viu Arthur, sua compostura profissional cuidadosamente construída desabou. Ela correu para ele, o abraçando forte. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu sabia, ela soluçou. Eu sabia que você não simplesmente desapareceria. Vê-lo, ouvir a história dos próprios lábios dele, foi a faísca que reacendeu seu espírito de luta. O acordo de confidencialidade, as ameaças, o fundo para a faculdade da filha. Tudo parecia secundário agora em relação à injustiça monumental que havia sido feita. Eles não apenas apagaram você, Arthur, ela disse. Com voz trêmula de fúria fria, eles profanaram seu nome. Eu vou acabar com isso. A qualquer custo. Vitória se tornou nossa arma. Ela sabia onde Charles e Garrett haviam enterrado os corpos. Financeiramente falando. Ela nos levou a um fundo secreto disfarçado como uma parceria de consultoria global. Um buraco negro no qual milhões de dólares haviam desaparecido. Era a chave para provar seus crimes financeiros. Então, precisávamos de um especialista para provar seus crimes ambientais. Falei com a doutora Amy Chin, a cientista ambiental, novamente. Desta vez, pedi para Arthur falar com ela no telefone. Sua história, combinada com os dados que eu já havia compartilhado, foi tudo o que ela precisava. Ela concordou em conduzir testes independentes de solo e água perto do poço de trabalho do Oak Creek Development. Nosso recruta mais importante foi nosso advogado. Precisávamos de um bulldog.
Alguém que não tivesse medo do exército de advogados corporativos da Marlov Global. Vitória recomendou David Shum, sem parentesco com a doutora Shum, um advogado semi-aposentado conhecido por suas táticas de litígio terrestre contra empresas gigantes. Nosso primeiro encontro com David foi um interrogatório. Ele veio ao meu apartamento, um homem elegante e impecavelmente vestido, quase 70 anos, e ouviu toda a nossa história sem um único vislumbre de emoção. Ele questionou Arthur, depois eu, depois Vitória, nos enchendo de perguntas, abrindo lacunas na nossa linha do tempo, testando nossa determinação. Então, para deixar claro, ele disse após 2 horas, juntando os dedos. Seu caso atualmente se baseia no testemunho de um homem que foi legalmente declarado morto por 18 meses, uma ex-funcionária com interesses em jogo, um filho que herdará alguns terrenos num pote. Os advogados da Marlov vão devorá-los no almoço. Meu coração apertou. Mas então David sorriu, um sorriso fino e perigoso. E eu, por exemplo, mal posso esperar para vê-los tentar. Este não é apenas um caso. É um legado. E estou dentro. A estratégia de David era metódica. Não iríamos à imprensa. Não iríamos a uma delegacia local. Montaríamos um caso sólido e complexo e o levaríamos diretamente ao Ministério Público, dando-lhes uma condenação de alto nível numa bandeja de prata. O trabalho era perigoso. Uma noite, Vitória estava acessando remotamente os servidores globais da Marlov do seu computador doméstico, procurando por uma transferência eletrônica específica para a Shell Corporation. De repente, sua tela congelou. Um alerta de administrador apareceu. Atividade de login comum detectada. Auditoria de segurança do sistema em andamento. Ela me ligou. Sua voz era um sussurro de pânico. Ele sabe que alguém está no sistema. Garrett está na sala do servidor agora. Tenho que desconectar. Se ele rastrear o IP. Pensando rapidamente, pedi para Clara fazer uma ligação. Ela ligou para o chefe de segurança da Marlov Tower, um homem que trabalhou para meu avô por 30 anos. Com voz frenética. Ela relatou um alarme de incêndio disparando no 25º andar, um andar que estava vazio para reformas. Era mentira, mas era verossímil. Os protocolos de emergência do prédio entraram em ação. Alarmes soaram. Garrett foi forçado a evacuar a sala do servidor junto com todos os outros. No caos, as pegadas digitais de Vitória se perderam. O quase acidente nos deixou atordoados. Um lembrete estridente do que estava em jogo. A pressão começou a pesar na equipe. Tivemos uma discussão tensa uma noite. Vitória estava preocupada que estivéssemos indo muito devagar. Eu estava preocupado que estivéssemos sendo muito imprudentes. Foi Arthur que acalmou as águas. Guerras não são vencidas com uma carga de cavalaria, ele disse, com voz baixa, mas firme. Elas são vencidas pouco a pouco. Conquistando o terreno que se pode manter e depois conquistando a próxima polegada. Estamos conquistando o terreno. Nosso alvo final era o senador James Holloway. O investigador de David encontrou o ponto fraco do senador. Um ex-assessor descontente que havia sido demitido por saber demais sobre as dívidas de jogo de Holloway. Encontrei o assessor num bar barulhento. Ele estava aterrorizado. Precisei de todo o meu poder de persuasão e da promessa de proteção legal de David para fazê-lo falar. Ele nos deu o nome do cassino offshore onde Holloway devia 6 dígitos, e a data aproximada em que Charles Marlov havia feito a dívida desaparecer. Agora tínhamos um caso. Tínhamos motivo, testemunho e evidências corroborativas para fraude, crimes ambientais e corrupção política. David Shin colocou tudo junto num arquivo grosso. Estamos prontos, ele anunciou uma noite. A reunião anual de acionistas é em 2 semanas. Este é nosso prazo. Este é o dia que apresentamos isso ao promotor. E este é o dia que você, Eli, assumirá a empresa da sua família. A manhã da reunião anual de acionistas estava cinzenta e opressiva. O céu de Austin era concreto. Não era apenas uma reunião. Era um golpe. Após o encontro de David Shin, após um plano meticulosamente elaborado, usei a ação majoritária ainda válida de Arthur para forçar uma sessão executiva de emergência. Imediatamente após a apresentação padrão, o único item na agenda era uma moção de desconfiança no CEO e toda a sua equipe executiva. Entrei na sala de reuniões deslumbrante com paredes de vidro no último andar da Marlov Global Tower. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir o sangue correndo nos meus ouvidos. A longa mesa de mogno parecia ter 1 quilômetro de comprimento. Na cabeceira estava sentado meu pai, Charles, irradiando uma aura de poder intocável. Ao lado dele, meu irmão, Garrett, sorria para mim, a imagem da confiança presunçosa. Cerca de uma dúzia de membros do conselho, uma galeria de predadores corporativos que engordaram com as táticas implacáveis do meu pai, olhavam para mim com desdém aberto. Minha mãe, Clara, estava sentada na outra extremidade da mesa, um pequeno e imóvel ponto de coragem na sala hostil. Sua presença era minha âncora.
Bem, Eli, Charles começou, sua voz uma arma sedutora de condescendência. Ele gesticulou ao redor da sala opulenta. Você conseguiu convocar esta reunião extraordinária. Você tem a palavra. Esperemos que tenha algo mais convincente para dizer do que da última vez que esteve neste prédio. Alguns membros do conselho riram. Minhas mãos estavam escondidas debaixo da mesa, cerradas com tanta força que minhas pontas dos dedos doíam. Respirei fundo, devagar e deliberadamente, e me levantei. A batalha havia começado. Primeiro round. Obrigado, Charles, eu disse, minha voz mais fria e firme do que me sentia. Você está certo. Da última vez que estive aqui, eu tinha apenas suspeitas. Hoje, tenho fatos. Não estou aqui para falar sobre o passado. Estou aqui para falar sobre o empreendimento criminoso em andamento que é a Marlov Global. Na sessão que David, meu advogado, acenou com a cabeça para um associado, e a grande tela de apresentação no fim da sala piscou e ganhou vida. Não começamos com Arthur. Começamos com o dinheiro. Vitória havia criado uma obra-prima de contabilidade forense. Gráficos e diagramas encheram a tela detalhando o fundo secreto disfarçado como uma parceria de consultoria. Mostramos transferências eletrônicas para uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman. Mostramos faturas falsificadas. Então nos movemos para os crimes ambientais. O relatório da doutora Shin foi o próximo. Com mapas coloridos mostrando a sujeira tóxica do empreendimento Oak Creek e e-mails internos fornecidos por um corajoso gerente de nível médio que Vitória havia cultivado, mostrando que Garret havia explicitamente ordenado o uso de materiais mais baratos e não conformes. A atmosfera na sala começou a mudar. A diversão presunçosa se transformou num silêncio tenso e vigilante. Os membros do conselho que estavam relaxados em suas cadeiras agora estavam sentados eretos, seus olhos indo da tela para o rosto impassível de Charles. Charles deixou tudo acontecer. Quando a apresentação terminou, ele lentamente se levantou, uma calma predatória se estabelecendo. Era a hora do seu contra-ataque. Segundo round, uma performance impressionante e teatral. Ele disse, sua voz suave como vidro, uma obra verdadeiramente envolvente de ficção. Senhoras e senhores, ele se virou para o conselho, seu tom mudando para uma preocupação paternalística. O que vocês acabaram de testemunhar é uma tragédia, um ataque desesperado e calculado de um filho amargo e fracassado. Seu advogado, um homem com cara de bulldog, começou a distribuir pastas grossas em espiral para cada membro do conselho. Meu estômago se revirou. Era um dossiê meticulosamente elaborado sobre mim. Meus fracassos nos negócios, meus atrasos no pagamento do aluguel e até uma transcrição da minha conversa com a tia Susan distorcida para me fazer parecer instável. Meu filho está com problemas financeiros, Charles continuou, com voz cheia de piedade falsa. Ele está tentando uma aquisição hostil para colocar as mãos numa herança que acredita ser devida a ele. Ele rezou pelo estado emocional frágil de sua mãe numa briga e conspirou com uma ex-funcionária descontente para fabricar essas fantasias. Não é um ato de justiça. É um ato de profunda desrespeitosa e ganância. Francamente, é patético. A narrativa era poderosa. Os membros do conselho folhearam o dossiê, suas expressões endurecendo. Eu podia ver a maré virando contra mim. Minha evidência era uma coleção de documentos. Sua história era uma adaga apontada para meu caráter. Eu tinha que agir agora. Você está certo sobre uma coisa, Charles, eu disse, minha voz cortando a tensão. Isso é sobre uma herança. E é sobre um crime. E para este crime, há uma testemunha. Charles realmente riu, um som curto e dilatado. Uma testemunha. E quem seria? Você vai fazer uma sessão espírita e invocar o fantasma de Arthur Whitmore? Não há necessidade de uma sessão espírita, eu disse, meus olhos fixos nele. Você pode perguntar a ele mesmo. As principais portas da sala de reuniões se abriram e meu avô entrou. O silêncio que se seguiu não foi apenas a ausência de som. Era uma presença física. Um cobertor pesado que abafou todos os pensamentos, todas as respirações. Arthur se apoiava na bengala com Bob Shepard ao seu lado para se apoiar, mas suas costas estavam retas e seus olhos brilhavam. O rosto de Charles se soltou, seu sangue desaparecendo dele, deixando para trás uma máscara pálida e serena. O copo de água pesado na sua mão escorregou dos seus dedos e se espatifou no chão polido. O som soou como um tiro no silêncio. Garrett congelou, seu queixo literalmente aberto, seu rosto uma caricatura de descrença e terror. Todas as cabeças na sala se viraram do fantasma na porta para os dois homens no topo da mesa. Arthur caminhou lentamente, cada passo uma batida deliberada e ressonante no chão de mármore. Ele não olhou para Charles ou Garrett. Ele caminhou até a cadeira vazia ao meu lado e lentamente se abaixou. Seus olhos varreram os rostos enrugados do conselho. Eu sou Arthur Whitmore, ele disse. Sua voz não era alta, mas carregava a autoridade absoluta e inegável de um rei retornando ao seu trono. E eu não estou morto.
Eu fui, no entanto, deixado para morrer no fundo de um desfiladeiro nas montanhas rochosas do Colorado pelos dois homens a quem vocês confiaram minha empresa. A sala explodiu em caos. Isso é um truque, gritou Garrett, finalmente encontrando sua voz. Uma piada de mau gosto. Ele é um impostor. Pai, diga a eles. Charles, recuperando um pouco de sua compostura, se levantou tremendo. Ele está certo. Esta é uma invenção absurda. Este homem está claramente doente. Delirante. Olhem para ele. Segurança. Tirem este homem daqui. 2 guardas começaram a avançar, mas foram parados por outra chegada. As portas no fundo da sala se abriram e o detetive Michael Torres, do Departamento de Polícia de Austin, entrou, cercado por 2 policiais uniformizados. Ele estava calmo, profissional e segurava um mandado na mão. Isso não será necessário, disse Torres ao Sr. Marlov, sua voz claramente cortando o ruído. Aquele homem é de fato Arthur Whitmore. Meu escritório o manteve sob custódia protetiva pelas últimas 48 horas. Ele virou seus olhos para Charles e Garrett. Charles Marlov. Garrett Marlov. Vocês estão presos pela tentativa de assassinato de Arthur Whitmore, conspiração e múltiplas acusações de fraude financeira e ambiental. Garrett desabou completamente. Ele se virou para seu pai. Seu rosto era uma mistura de lágrimas e terror. Foi você. Foi tudo ideia sua. Você o empurrou. Eu disse que era loucura. Eu nunca quis. Charles olhou para seu filho de ouro. A traição nos seus olhos foi substituída por um olhar de veneno puro e inalterado. Ele havia sido desfigurado não apenas por sua vítima, mas por seu cúmplice. Enquanto a polícia se aproximava e colocava as algemas nos seus pulsos, os olhos do meu pai encontraram os meus do outro lado da mesa. Não havia remorso, nenhum arrependimento, apenas uma promessa fria e sem fundo de ódio. Você, ele murmurou, uma maldição silenciosa e estremecedora. Os reis intocáveis da Marlov Global estavam sendo levados algemados. No silêncio ressonante da sala de reuniões, meu avô estendeu a mão e colocou uma mão frágil, trêmula, mas impossível forte, no meu ombro. A guerra havia terminado. Nós havíamos vencido. As prisões detonaram uma bomba na cena corporativa e social de Austin. As manchetes eram um sonho surreal que se tornou realidade. Whitmore encontrado vivo, filho e neto presos em plano assassino. A história foi um frenesi para a mídia. A imagem imaculada da Marlov Global, cultivada com tanto cuidado por Charles, foi irrevogavelmente destruída, revelando a força do crime e ganância que estava por baixo. Mas enquanto o mundo estava preso no drama criminoso que se desenrolava, uma batalha mais silenciosa e brutal estava sendo travada dentro das paredes de vidro da torre. As prisões não me deram magicamente as chaves do reino. O conselho estava dividido. Alguns estavam genuinamente chocados, mas a maioria eram capitalistas de sangue frio cuja única lealdade era ao resultado final. Charles os havia enriquecido, e eles viam a mim e Arthur como uma ameaça a isso. Eles viam nossos princípios como um risco. A reunião de emergência do conselho foi retomada na manhã seguinte. O ar estava cheio do cheiro de medo e oportunismo. Um membro do conselho inteligente e grisalho chamado Henderson, um homem que havia sido o braço direito de Charles em muitos negócios sujos, fez sua jogada. As ações alegadas de Charles e Garrett são, é claro, chocantes, ele começou, sua voz como uma bomba suave de linguagem corporativa. Mas não devemos deixar esta crise comprometer a estabilidade da empresa. Devemos proteger nossos acionistas. O que esta empresa precisa agora é de liderança firme e experiente, não uma cruzada sentimental liderada por um jovem homem sem experiência executiva e um homem velho que esteve, com todo respeito, fora do jogo por quase 2 anos. Ele estava tentando assumir o controle, tentando se instalar como CEO interino para varrer a sujeira debaixo do novo tapete e continuar os negócios como sempre. Mas David Shum estava pronto para ele. Nosso advogado permaneceu calmo e controlado. Sr. Henderson, sua preocupação com os acionistas é tocante. No entanto, parece que você está esquecendo um detalhe crítico. O Sr. Arthur Whitmore não é apenas o fundador. Ele é e sempre foi o acionista majoritário, e seu voto não está em questão. David apresentou os documentos legalmente inalienáveis que provavam a propriedade de Arthur. Então, ele apresentou um segundo documento recém-assinado e autenticado. Com efeito imediato, anunciou David, sua voz ecoando com determinação. O Sr. Whitmore transferiu sua busca completa e irrevogável para seu sucessor escolhido, seu neto, Sr. Eli Marlov. Uma onda de choque varreu a sala. Eu não era mais apenas o denunciante, eu era o poder. O rosto de Henderson ficou vermelho como uma mancha. Isso é ultrajante. Vamos contestar esta transferência no tribunal. É clara coerção. Você certamente pode tentar, eu disse, minha voz encontrando uma nova ressonância de comando. Olhei diretamente para ele. Mas enquanto seus advogados estão ocupados com isso,
Talvez você possa pedir para eles explicarem sua assinatura na autorização de pagamento para o descarte de materiais perigosos no local Oak Creek. Aquela que usou uma empresa de fachada não licenciada da qual você é sócio oculto. Vitória havia descoberto a prova irrefutável na noite anterior. O rosto de Henderson empalideceu. A luta havia acabado para ele, substituída pelo terror frio e duro de um homem que sabe que foi pego. Ele foi preso. Um por um, fomos aos outros membros hostis do conselho, usando as evidências que coletamos para expor sua própria cumplicidade. No final da reunião, Henderson e os outros dois haviam submetido suas renúncias. O resto aderiu. A guerra pela empresa havia terminado. O julgamento criminal foi um espetáculo público. Foi deslumbrante. Eu testemunhei. Vitória testemunhou. Bob Shepard testemunhei. Seu relato simples e honesto de encontrar Arthur cortou todo o jargão legal. Mas o momento mais poderoso veio quando minha mãe, Clara, foi ao banco das testemunhas. O advogado de defesa, um tubarão interno sob medida, foi implacável. Ele tentou retratá-la como uma mulher fraca e histérica, facilmente manipulada por um filho vingativo. Senhora Marlove, ele zombou. Não é verdade que seu filho Eli estava enfrentando dificuldades financeiras significativas? Que ele poderia ganhar uma vasta herança se seu pai fosse removido. Clara parecia pequena e frágil no banco das testemunhas. Mas quando ela falou, sua voz encheu o tribunal. Meu filho não tinha nada a ganhar além da verdade. Ele perdeu sua casa, seu negócio e, por um tempo, perdeu sua família. Tudo em busca dessa verdade. O homem com quem fui casada, ela disse, com voz trêmula. Mas Clara, ele não apenas tentou matar meu pai. Ele tentou matar sua alma. Ele construiu um reino de mentiras. A única herança que sempre me importou foi a de honra e integridade que meu pai me ensinou. Uma herança que meu marido e meu filho mais velho jogaram fora por ganância. Ela olhou diretamente para o júri, seu olhar firme. Foi devastador. O veredicto foi dado um mês depois. Culpado de todas as acusações. Charles foi condenado a 20 anos numa prisão federal sem possibilidade de liberdade condicional. Garret, que havia se tornado evidência do Estado contra seu pai numa tentativa desesperada e fracassada de clemência, recebeu 15 anos. A carreira do senador Olova evaporou em desgraça enquanto enfrentava suas próprias acusações federais de corrupção. Uma semana após a sentença, fui à prisão. Precisava vê-lo uma última vez para fechar a porta eu mesmo. Ele estava sentado na minha frente, atrás do vidro grosso e manchado, um fantasma num macaco laranja desarrumado. Ele estava menor, diminuído, mas seus olhos ainda ardiam com uma raiva fria e dura. Você está orgulhoso de si mesmo? Ele cuspiu no interfone. Você destruiu esta família. Você destruiu tudo o que construí. Você não construiu nada, respondi, minha voz desprovida da emoção que ele queria ver. Você apenas roubou e corrompeu o que ele construiu. Você se destruiu, Charles. Ele riu, uma risada seca e amarga. Você ainda é um garotinho ingênuo. Você vai acabar com esta empresa em um ano com os ideais estúpidos do seu avô. Você vai ver, você vai falhar. Não havia pai ali. Não havia homem. Apenas um buraco negro de narcisismo e ganância. Me levantei. Adeus, Charles. Me virei e me afastei do homem que me deu a vida. E então tentou arruiná-la. Não olhei para trás. Aquele capítulo estava fechado. O livro da minha própria vida estava finalmente pronto para ser escrito. Um único ano pode parecer uma vida inteira. O ano que se seguiu ao julgamento foi uma rotina implacável de dias de 16 horas. Alimentado por café e um desejo desesperado de provar que meu pai estava errado. Retomar a empresa foi uma vitória, mas reconstruí-la foi uma guerra de atrito. O nome Marlove Global era radioativo. O primeiro ato oficial que tomei como CEO foi arrancar essas letras do topo da torre e restaurar o nome que pertencia lá, em Itmori Dynamics. Mas um nome num prédio é apenas simbolismo. O trabalho real estava nas entranhas da empresa. Com Vitória Reed, minha recém-nomeada COO, começamos a tarefa hercúlea de desintoxicar a cultura corporativa e desfazer a teia de acordos corruptos que Charles havia criado. Era um campo minado financeiro e ético. Tivemos que desistir de contratos incrivelmente lucrativos com empresas que não atendiam aos nossos novos padrões éticos. Tivemos que demitir executivos brilhantes, mas moralmente falidos. O preço das nossas ações despencou. Analistas de Wall Street e canais de notícias financeiras fizeram uma festa, alegremente prevendo o meu fracasso. Eles me chamaram de CEO sentimental, o filho ingênuo que levaria sua própria herança à falência por idealismo errado. Houve noites em que sentei sozinho no vasto escritório do meu avô, olhando as luzes da cidade, e me perguntando se eles estavam certos. O peso do seu legado parecia menos como uma honra e mais como um fardo impossível. A pressão era sufocante. Eu não estava apenas tentando salvar o negócio.
Estava tentando provar que capitalismo e consciência poderiam coexistir. Nosso primeiro grande teste veio na forma de uma decisão difícil e dolorosa para estabilizar a empresa. Nossos contadores e advogados fortemente nos aconselharam a cortar as divisões mais profundamente afetadas pela corrupção de Charles. Isso incluía demitir quase 200 funcionários cujos empregos estavam ligados àqueles negócios antiéticos. Era a atitude inteligente e lógica de uma escola de negócios. Eu não conseguia fazer isso. Em vez disso, convoquei uma reunião geral. Fiquei de pé na frente de toda a empresa, dos funcionários ansiosos e incertos que não sabiam se teriam emprego no dia seguinte, e expus a verdade. A liderança anterior desta empresa traiu sua confiança, eu disse, minha voz ecoando no grande auditório. Eles buscaram lucros às custas dos nossos princípios e colocaram muitos de vocês numa situação impossível. Essa era acabou, mas não vou consertar os erros deles criando 200 novas vítimas. Ninguém será demitido. Em vez disso, vamos reciclar e reinvestir. Estamos lançando uma nova divisão, a iniciativa de filtros sustentáveis Vitmore. Vamos nos tornar líderes em energia verde e construção ética. E precisamos de cada um de vocês para nos ajudar a construí-la. Era uma aposta enorme, uma aposta grande, arriscada e talvez estúpida em pessoas em vez de lucro. Mas era uma aposta que meu avô teria feito. Nosso próximo grande teste foi o projeto habitacional de Oak Creek, o negócio construído em terra tóxica. O conselho legal foi unânime. Declarar falência daquela subsidiária específica, isolar a responsabilidade e seguir em frente. Isso salvaria a empresa centenas de milhões em possíveis processos judiciais e custos de limpeza. Em vez disso, voei para Oak Creek. Caminhei pelo bairro, um lugar de casinhas arrumadas e famílias preocupadas. Conheci um jovem casal, os Garcia, na sala de estar. Sua filha de 5 anos tinha problemas respiratórios desde que se mudaram. Eles me mostraram os desenhos dela presos na geladeira. Eles haviam investido as economias de uma vida naquela casa, naquele sonho, e se tornou um pesadelo. Naquela tarde, dei uma entrevista coletiva no Centro Comunitário de Oak Creek. Não levei um advogado, apenas trouxe a verdade. Nós falhamos com vocês, eu disse, olhando para os rostos das famílias reunidas ali. Sob sua liderança anterior, a Vitmore Dynamics, então Marlov Global, colocou lucro antes da saúde e segurança de vocês. Não há desculpa para isso, e estamos aqui para consertar. Anunciei que a Vitmore Dynamics financiaria a realocação completa e gratuita de cada família no empreendimento para uma nova casa segura. Além disso, cobriríamos o custo total sem limite da limpeza ambiental e restauração do local de Oak Creek supervisionada pela doutora Amy e sua equipe independente. O mundo financeiro chamou isso de suicídio corporativo, mas os Garcia e dezenas de outras famílias como eles chamaram de milagre. A história se tornou nacional. Pela primeira vez, as manchetes associadas à nossa empresa não eram sobre crime, mas sobre responsabilidade. Lentamente, dolorosamente, começamos a reconquistar uma moeda mais valiosa que dinheiro. Confiança. Investimos nosso capital restante em projetos de energia sustentável com os quais Arthur sempre sonhou. Foi um tiro no escuro, mas novos investidores começaram a aparecer. Fundos de pensão, grupos de investimento ético, pessoas que queriam construir algo a longo prazo. Nossas ações começaram a subir lentamente no início. Então, com o momentum real, estávamos provando que era possível fazer o bem e ter sucesso. Minha vida pessoal se estabilizou. Vendi a propriedade fria e cavernosa da família e usei os lucros para estabelecer a Fundação Arthur Vitmore para a Ética nos Negócios. Sua missão é fornecer capital inicial e orientação para jovens empreendedores que querem construir empresas com consciência. Minha mãe, Clara, encontrou uma nova vida. Ela se mudou para uma pequena casa no campo na costa e se tornou uma defensora feroz e voluntária num abrigo local para mulheres. Ela não era mais uma vítima, mas uma guerreira que usava sua experiência para treinar outras pessoas. Meu avô nunca viu a ressurreição completa da empresa. Ele morreu pacificamente durante o sono, cerca de 6 meses após o fim do julgamento. Eu estava com ele. Ele passou seus últimos meses no Colorado, cercado pelas montanhas que amava, com Clara e eu ao seu lado. Suas últimas palavras para mim foram: Você conseguiu, Eli. Você manteve sua palavra. Ele morreu em paz, sabendo que a justiça havia sido feita e que seu legado estava seguro. Sinto falta dele todos os dias. Na semana passada, no aniversário da sua morte, estive naquela colina silenciosa onde ele está enterrado. Contei a ele sobre a família Garcia e como a filha deles estava respirando aliviada na nova casa. Contei que Vitória estava dirigindo a empresa como uma general experiente. Contei que conseguiríamos. Enquanto o vento balançava os pinheiros, percebi que Charles estava errado sobre a herança. Nunca quis herdar seu dinheiro ou seu poder. Fui forçado a herdar sua luta, e ao derrotá-la, finalmente forjei minha própria identidade. É estranho como uma vida pode ser completamente demolida e depois reconstruída em algo mais forte. 5 anos atrás, eu era um pária. Um pária para minha própria família.
Um consultor fracassado num departamento apertado, gritando uma verdade que ninguém queria ouvir. Hoje, sou CEO de uma empresa que está lenta, mas certamente se tornando uma referência em negócios éticos. Uma empresa que orgulhosamente carrega o nome honorável do meu avô. Mas a verdadeira transformação não é medida por um título num cartão de visitas ou pela vista de um escritório de esquina. Na verdade, passo o mínimo de tempo possível naquele escritório. Agora mesmo, estou num canteiro de obras 40 milhas a leste de Austin. O sol do Texas é forte e o ar está vivo com o vinho das montanhas e a batida rítmica dos martelos. Este é o local da nossa primeira comunidade de casas de energia líquida zero acessíveis. Construídas com materiais sustentáveis, movidas a energia solar, projetadas para famílias, sem fins lucrativos. Minhas mangas estão enrugadas, minhas botas estão cobertas de lama, e estou resolvendo um problema da cadeia de suprimentos com Maria, a gerente de construção. É aqui que me sinto mais eu mesmo. Não numa sala de reuniões debatendo opções de ações, mas aqui no chão, sendo parte da construção de algo real, algo que vai durar. Alguns minutos atrás, um jovem casal, os Jackson, que estão na lista para se mudar para uma dessas casas no próximo mês, passou por aqui com seus 2 filhos. A menina, que não deveria ter mais de 6 anos, correu até mim e me deu um desenho a lápis de um sol sorridente torto brilhando sobre uma casa quadrada com um teto triangular. Isso é para você, ela disse, tímida, por construir nossa casa. Me ajoelhei e olhei nos olhos dela. Obrigado. É o melhor pagamento que já recebi. Seus pais sorriram. Aquele olhar nos rostos deles, de esperança, segurança e gratidão. Esta é a verdadeira margem de lucro. Este é o relatório trimestral que me importa. Meu pai acreditava que o legado era um império de poder e dinheiro, uma fortaleza construída para manter o mundo do lado de fora. Meu avô me ensinou que o legado é um jardim, algo que você cultiva cuidadosamente dia após dia, escolha após escolha. Está na fundação das casas que você constrói, na força das promessas que mantém e nas vidas que ajuda a desenvolver. Ele me ensinou que a verdadeira liderança não é sobre estar acima de todos os outros. É sobre se ajoelhar para ajudar alguém a se levantar. A raiva profunda e ardente que carreguei por tanto tempo esfriou e se transformou numa resolução silenciosa e firme. Não apenas reconquistei uma empresa. Reconquistei minha vida da beira do abismo. Lutei pela honra do meu avô. E na esteira dessa luta, finalmente encontrei a minha. Seu legado está seguro. E agora o meu está apenas começando. Obrigado por ouvir minha história. Espero que tenha tocado vocês de alguma forma. Vocês já estiveram numa situação onde tiveram que lutar pelo que acreditavam, mesmo contra as pessoas mais próximas de vocês? Compartilhem sua história nos comentários abaixo. E não se esqueçam de curtir e se inscrever para não perder o que está por vir.